Aqui temos a evaporadora. A evaporadora tem um conjunto de LEDs, conjunto de luz. Uma placa onde mostra um conjunto de luz que mostra o que está acontecendo com a máquina. Se ela está operando, se ela não está operando, se ela está em automático, se ela apresenta defeito, se o compressor está funcionando, se o timer está ligado e assim por diante. Mas o que é esta placa? É a placa de interface, isso mesmo. Mas o que é? O que ela faz e como ela faz, nós vamos ver no vídeo. E, além do mais, como testar a placa de interface. Se ela está boa, se ela está ruim, se é o controle, se não é o controle e assim por diante. E no fim do vídeo, isso mesmo, no fim do vídeo, como testar o controle. E mais ainda, como usar a máquina, o equipamento sem o controle. Vai que perdeu o controle, faltou pilha, caiu, deu danos nele, ainda temos o recurso de usar o ar-condicionado. E ainda mais, alguns modelos, existe a possibilidade de usar o equipamento sem a placa de interface. Deu um dano, podemos ainda usar o ar-condicionado. Mas antes, não esqueça de dar o joinha, inscrever no canal, comentar, pode ser uma crítica, pode ser um elogio, uma dúvida, é muito importante esse comentário, beleza? Agora nós vamos saber o funcionamento da placa interface. Olha o tamanho dessa placa, né? Interface. Bem, o funcionamento é basicamente assim. Controle remoto, escolhe a função. Ligou, botamos a temperatura aqui, vamos na ventilação. E através desse sinal, uma lâmpada que temos aqui, um LED, com lâmpada ultravermelha, que ela transmite para esse sensorzinho. Até vou mostrar em outro que é mais prático de se ver. Esse sensor aqui, ó, um sensorzinho, tem uma cápsula, ele recebe sinal de luz e que essa placa toda transmite em sinais elétricos, manda a placa do comando, que fica dentro do evaporador. No comando ela manda as fases para os motores, ventilador, válvula solenoide, compressor, motor condensador através dos terminais. Praticamente é esse o funcionamento de uma placa, um sistema de placa interface. Vamos ver um exemplo. O usuário chega, liga o seu ar. Eu vou ligar o ar-condicionado no modo de refrigeração. No modo de refrigeração, vai escolher a temperatura. Temperatura eu quero 20 graus. E a ventilação eu quero na velocidade média. Escolhido, a placa interface recebe a mensagem através do captor óptico e esse transmite, diz para a placa: ó, seguinte, placa, o usuário quer que funcione a máquina em refrigeração a 20 graus, e a ventilação dele ele quer na ventilação média. A placa então, recebendo essa ordem, vai passar para os seus subordinados, ou seja, motor do ventilador, motor dos ventiladores, evaporadora, condensadora e compressor. E ela diz: motor do ventilador, evaporador, funcione aí na velocidade média. E o motor começa a girar. O seguinte sensor de temperatura do ambiente. O usuário quer 20 graus. Tem como o compressor funcionar e o ventilador do condensador funcionar? O sensor do ambiente diz: ah, tá 28, pode, vamos liberar eles. E chama o compressor e ventilador, funciona aí. E começa a funcionar. Pouco mais o sensor diz: pare, já atingiu os 20 graus, vamos parar. Para o condensador, para toda unidade condensadora, ventilador e compressor. Parou.
Espere até precisar novamente a mensagem. Subiu a temperatura, novamente a mensagem. Funciona compressor, funciona ventilador. E assim vai. Mas o usuário resolve, então vou mudar. Vou botar a temperatura mais alta, 24. Parou, já atingiu, tá 22 e o usuário quer 24, diz o sensor. Para compressor, para ventilador, até subir a temperatura. O usuário vai lá e desliga. Não quero mais ar-condicionado. E a placa diz, para tudo. Encerrou as atividades. Assim funciona o sistema placa interface. Agora veio o grande momento. Vamos começar a ver como se faz para identificar se a placa interface está boa ou não está. Sabemos que na placa existe um sensor e esse sensor possui 3 pinos. Desses pinos são formados um positivo, um negativo e um sinal. Entre positivo e negativo, 5 volts corrente contínua. E entre negativo e sinal, existe pulsos elétricos de mais ou menos por aí, 5 a 3 volts. Bem, mas e se não tiver identificação na placa? Por essa aqui não tenho. Como é que eu vou saber quem é quem? Aí já começa. Olha só o grande lance. Aparelho, pode ser até um digital, mas em ohms, que marque continuidade. No mesmo sistema que a gente faz para identificar fio, nós vamos identificar esse pino. Toda placa possui um caminho negativo, que faz comum a todos os componentes da placa, praticamente todos, tá? No circuito sempre existe isso aí. E, por coincidência, até agora não vi placa interface sem estar acompanhado de um capacitor. Claro, para dar um pulso vai ter que ter um capacitor. Só que esse capacitor é um capacitor eletrolítico. E um capacitor eletrolítico, ele é identificado assim, ó. Perna longa, positivo. Perna curta, negativo. Mas, como vou saber se foi cortado e soldado do mesmo tamanho? Como é que eu vou saber quem era o mais comprido e o mais estreito? Não tem como. Como é um eletrolítico, ele é todo numa cor, mas tem uma faixa. Ele é faixa preta. Não é que ele luta a faixa preta, ele é uma faixinha preta. Tem umas faixinhas assim, e nessa faixa tem identificação do menos, o sinal menos, mostrando que esse terminal desse lado aqui é um negativo. Sabendo disto, olhando na placa, nós procuramos o lado que possui negativo. Aqui está todo pintado. Mudando, tem a faixa ali. Essa aqui é cinza. Então, esse lado aqui é o negativo. Olhando assim, sabemos que esse pino é o negativo. Esse pino aqui é o negativo. Negativo e positivo. Agora ficou fácil. Ficou fácil identificar. Com o ohmímetro, colocamos qualquer uma das ponteiras, como nós vamos só procurar identificação de continuidade. Experimentamos, marcou a ponteirinha ali. Coloquei a ponteira no negativo, que eu já identifiquei ali, ó, negativo, tá? E vou procurar nos pinos. Primeiro pino, marcou. Será? Até o meio, vamos ver se o outro vai até o final. Ó, foi até o final, quer dizer que esse deu continuidade. Esse aqui da ponta também marcou e não foi até o final. Então o negativo é o do meio. Já sabemos disso. Já alguns até funcionam com positivo. Vamos ver se esse aqui funciona. Marcou. Ó, final positivo. Então é positivo, negativo e sinal. Bem, mas o que importa para nós é o negativo. Vamos ver nesta placa aqui se muda a posição ou não. Capacitor negativo, está identificado. Ponteira, vamos pressionar com o terminalzinho negativo ali e vamos procurar aqui. No primeiro já deu, notou que no outro era do meio, esse é da ponta. Vamos ver do meio, não fechou, e da ponta também não.
Então, primeiro, viu como muda conforme o fabricante muda, não dá para se basear nas posições. E assim por diante. Então, já sabendo disto, agora nós vamos energizar a placa interface na placa de comando e vamos medir para ver se dá os 5 volts entre positivo e negativo e entre o negativo e o sinal da pulsos. Agora com a placa energizada, vamos testar em volts. Está colocado em 10 volts, sinal é de 3 a 5 volts aqui, né? E já passei no papel a posição dos pinos deste sensor. Vou colocar o controle aqui do lado para nós testar. Como não vai dar para ver, vamos acompanhando pelo desenho. Então, vamos procurar o positivo, a ponteira vermelha, né? Que é o positivo ali, né? Corrente contínua tem polaridade. Corrente contínua vermelha. E o positivo marcou ali, ó. Marcou a voltagem. Tá entre 3 e 4 volts, tá? Agora, mantendo, vamos procurar o sinal. Mantendo no positivo ou negativo. Vamos ver se com o positivo marca alguma coisa. Tá marcado, apertado. Vamos ver. Ó, acionou. Pode ver que o ponteiro marcou toda vez. Eu escolho. Pode ser positivo, negativo. Vou botar no negativo para ver se vai funcionar. Não, então tá. Então é positivo com o sinal, tem que dar algum sinal. Mexer alguma coisa. Pode ver o ponteirinho marcou ali, ó. Então o sinal tá bom a nossa placa de interface. Agora chegou o grande momento, aquele que eu falei no início do vídeo. Promessa tem que ser cumprida. Então está aí, ó, como testar o controle remoto, isto mesmo. Vai que você passa aquele trabalhão, desmontando máquina, retirando placa de interface, está boa. E era apenas o controle, uma pilha mal colocada ou o controle mesmo com avaria. Bem, primeira coisa, quando vai se testar uma placa de interface, antes de mais nada, testar o controle remoto. Apertou, esse aqui apitou, mas vai que não apita nada, né? Tem um outro aqui, ó, tá apitando, mas se não acontece nada, não abre, não funciona, ou nem sinal dá, como vou saber se o controle remoto está bom ou não? É um teste simples e bem prático, só funciona na câmera. Isso mesmo, você pega a câmera do celular, aponte para a lâmpada, o LEDzinho que se encontra na ponta de todos os controles, que é a lâmpada ultravermelha ali, e acione, ó. Cada vez que apertar uma tecla, ele vai piscar. Mal aparece, né? Mas se eu olhar bem, botar bem próximo e observar, dá para olhar essa lâmpada funcionando. Eu peguei um outro aqui, pode ser que nesse aqui apareça melhor. Vamos ver se está aparecendo. Aí, faz igual, se não aparecer, tem que fazer com calma e tempo que vai aparecer. No último caso, se não aparecer mesmo, ó, já era esse controle. Verifica as pilhas, se não for pilha, não tem mais jeito. Aí sim, tem que fazer o teste da placa de interface. Bem, mas o controle está com problema e eu preciso usar o ar. O que eu faço? Outra coisa que eu falei para vocês. Agora nós vamos ver como eu faço para funcionar o ar-condicionado sem o controle. Vai que o menino brincou, foi brincar com o controle e levou para algum lugar. Ou faltou pilha, ou caiu, ou molhou, sei lá.
Aqui dentro, alguns equipamentos possuem uma tecla na própria placa de interface. Esse aqui é um modelo. A placa de interface tem esse interruptorzinho que se aperta e funciona. Geralmente funciona em automático 24 graus. Aí depende do fabricante. Tem que pegar o modelo da máquina e ver o que acontece, qual a função que ocorre quando aperta esse interruptor. Esse equipamento já é aqui dentro. Vou tirar aqui o filtro. É difícil. Ele tem um interruptorzinho aqui no canto, bem no cantinho. Não use nada de metal. Use um palito, um cotonete, alguma coisa. E pressione. Pressionou, funcionou. Tem escrito alto e com. A primeira apertada é em automático 24 graus. A segunda apertada é refrigeração. Isso aí. Esse interruptor é na placa de comando. Se der algum problema na placa de interface, eu posso deixar a placa de interface, levar para arrumar, para trocar, enquanto vai usando. Claro que é um transtorno, né? O usuário tem que estar tirando da máquina, mas não fica sem ar condicionado. Valeu!